Oi, muito boa tarde, né? No horário que a gente está gravando. Obrigada pelo convite, Bruno. Obrigada pelo convite pessoal. Sempre muito bom estar falando com pessoas que estão ingressando nessa carreira, enfim, nesse universo muito novo, né? Que são as narrativas imersivas. Para falar de mim um pouquinho, então, meu nome é Mariana Brest, eu sou de São Roque, no interior de São Paulo, que é onde eu tô agora. Eu trabalho há 2 anos e meio como roteirista e designer de narrativas na Árvore Experiências Imersivas. Então, faço jogos, faço narrativas em realidade virtual, né, interativas. Eu sou formada em audiovisual pela ECA, me especializei em roteiro e roteiro e produção. Bom, antes de chegar na realidade virtual, eu dei muitas voltas, né? Eu trabalhei primeiro como produtora, assistente de produção, trabalhei com roteiro por um tempo, desenvolvimento de projetos, depois fui fazer um mestrado na França em estratégias culturais internacionais, uma coisa completamente diferente, porque eu já estava buscando um pouco uma abordagem nova, né, para a cultura, para as artes, eu estava sentindo falta de ter um novo viés para olhar para tudo isso. Fiquei lá durante 2 anos, trabalhei um pouco no Instituto Francês de Barcelona, de Podgorica. Em seguida voltei para o Brasil. E voltando para o Brasil, fiquei, né, tateando um pouco o terreno, tentando me encontrar. Enquanto eu estava fazendo isso, eu estava também escrevendo um livro, eu também sou escritora. Eu posso mostrar? Posso mostrar? Vou mostrar, qualquer coisa vocês cortam. Escrevi esse livro, que é o Brasa, que é o meu primeiro romance, então, né, também fiquei escrevendo esse livro quando cheguei. E me perguntando o que fazer nesse Brasil de 2018. E foi quando eu me deparei com uma oferta de trabalho que era justamente de roteirista, né, designer de narrativas, narrative designer, em uma empresa que fazia experiências imersivas e interativas. Eu achei muito esquisito, assim, muito novo, não fazia a mínima ideia do que era aquilo, mas falei, quero, quero descobrir isso aí. E aí, meu primeiro contato com a realidade virtual foi na minha própria entrevista de emprego, na verdade, foi o Step to the Line, que é do Laganaro, né, que me entrevistou. Aí, quando eu coloquei aquele óculos de realidade virtual, assim, né, o headset, eu me vi no meio daquela história, eu me vi ali não só consumindo passivamente, né, aquela história, mas podendo escolher para onde olhar e sendo assim, inundada por muitos sentimentos, né? Principalmente o de estar ali naquela sensação. O Step to the Line fala de pessoas em situação de encarceramento nos Estados Unidos, então realmente, né, tinha aquela claustrofobia que era presente não só na narrativa, mas também no espaço no qual eu estava inserida. Eu senti aquilo com muita força. Falei, nossa, tá, eu acho que é esse tipo de história que eu quero contar a partir de agora. E aí fiz a entrevista, tal, torci muito para ser aceita, fui. E depois disso comecei a trabalhar no Alinha, né? Eu co-roteirizei e trabalhei como designer de narrativas no Alinha, que é essa narrativa curta de 15 minutos da Árvore, que passou por vários festivais, ganhou alguns prêmios. É uma história de amor, muito legal. E agora foi adaptada para o Quest, inclusive, né, no ano passado. Está disponível na loja da Oculus. E depois disso, comecei a trabalhar em outros projetos também dentro da Árvore, né, mais voltados para mais no meio dos jogos mesmo, né, não só nas narrativas interativas. E cá estou. E agora tô para lançar um segundo livro, que é um livro de poemas, um livro-jogo de poemas. E eu tenho muito, assim, eu sempre gosto de falar desse meu contato com a literatura, porque para mim é muito importante ter essa multidisciplinaridade, porque eu acho que no final das contas uma coisa vai alimentando a outra, né? O conhecimento que eu ganho aqui com jogos vai alimentar a forma como eu escrevo, como eu edito os meus livros, as técnicas narrativas que eu vou aprendendo ao escrever um livro vão alimentar os jogos que eu escrevo. Então, né, sempre tudo se conecta.
Respondi sua pergunta? Super respondida, Mari. Deixa eu aproveitar e perguntar, né, para você, já que você tem esse background aí do cinema e daí migrou, né, ou se encontrou nas novas narrativas, que você entende assim como diferença de modos de trabalho, né, tanto em termos de workflow quanto em termos de relação de trabalho e tal? Tá. É, eu acho que, principalmente, eu trabalhava como roteirista, né? Eu acho que, no, pelo menos as formas como eu trabalhava antigamente, como eu trabalho hoje, né, como designer de narrativas, o que mais mudou era que o processo de roteiro, ele era um processo talvez um pouco mais solitário, né? E também um pouco mais em cascata. Né? É claro que a gente sabe que o processo do cinema não é tão rígido assim, né? Que existem trocas entre o momento que você escreve, depois você passa para outras pessoas lerem, itera, né? Mas é um movimento que acaba sendo muito mais é, em cascata mesmo, né? Então a gente primeiro tem o roteiro, depois tem uma leitura, depois vai gravar, depois tem a montagem, né? Enquanto no designer de narrativas para jogos, para, enfim, para experiências interativas, tudo está acontecendo ao mesmo tempo sempre. Então, enquanto eu estou escrevendo um draft, o programador está ali escrevendo código, o artista já está fazendo uns concepts, o game designer já está pensando as mecânicas, e tudo tem que andar junto, né? Então não existe muito essa noção de primeiro vem o roteiro, depois a gente vai fazer uma análise técnica, depois a gente vai continuar. Não, é tudo ali acontecendo. Então, eu tenho que estar sempre muito ligada, né? Eu tive que aprender muito também sobre jogos, né? Sobre sistemas, até um pouco sobre arte, enfim, sobre como tudo isso funciona, para garantir que a narrativa vai integrar todas essas coisas da melhor forma possível e, né, para poder trabalhar dessa maneira transversal, também para não escrever nada que não seja muito absurdo, né? Nenhuma mecânica que seja impossível do jogador entender, não pedir nada do programador que não seja, tipo, super difícil de fazer, um código super impossível. Então, eu acho que existe essa preocupação de ser muito mais transversal e multidisciplinar, que é completamente diferente, né, do cinema. E eu acho que no final das contas, por estar tudo acontecendo ao mesmo tempo agora, a, a narrativa ela não é só construída por mim, né? No final das contas, sou eu que vou documentar, eu que vou propor a estrutura, eu que vou me responsabilizar por isso, mas todo mundo vai dar ideia, todo mundo vai contribuir com a história, né? E então eu acho que também é uma forma de se trabalhar muito mais horizontal com outras especialidades, né? E analogamente eu também vou poder dar uns palpites ali na mecânica, na arte, né? No som. Então, eu acho que essas são as maiores diferenças. Você acha que uma coisa, eu tenho essa curiosidade, assim, você acha que o termo narrative designer, ele é necessário, assim, no sentido que o que você faz é diferente mesmo de ser roteirista? E uma pergunta derivada dessa, ser narrative designer é mais próximo a ser roteirista ou ser escritora? Uau. É, eu acho que, sim, é necessário, é bem diferente de só escrever um roteiro, é um outro ofício mesmo. O narrative designer, ele pode também escrever o roteiro. Em muitos estúdios, como é o meu trabalho agora, né, as coisas se conjugam, então a gente acaba fazendo as duas coisas, o roteiro e o designer de narrativas, mas são dois ofícios diferentes, né? Uma coisa que eu vou estar sempre atenta, como narrative designer, é que tudo dentro do jogo tenha um sentido, que vá no sentido daquela história, né? Então, por exemplo, o A Linha é uma história de amor pensada para pessoas que estão ali começando a entrar na realidade virtual, né? Que potencialmente seja a primeira experiência em realidade virtual de uma pessoa. Então, se não que isso tenha acontecido, tá? Mas se acontecesse de, sei lá, o game designer propor uma mecânica super difícil de entender, com controles super complicados,
e que realmente tirasse o jogador, o usuário daquela história, levasse ele para uma coisa, sei lá, uma mecânica muito mais agressiva, talvez, muito mais violenta, e difícil de entender, que fizesse com que ele não se concentrasse naquela história de amor, perdesse um pouco essa singeleza, eu já teria que me preocupar em não deixar isso acontecer, né? Então, assim, eu tô sempre me preocupando com o sentido que é atribuído às coisas que estão dentro do jogo, dentro da experiência, né? Por exemplo, sou eu que vou ficar um pouco ali atenta, junto com o artista, junto com o production designer, a direção, eventualmente, a pensar, tipo, o personagem não vai estar só num cenário genérico, né? Se ele tá numa praia, não pode ser uma praia genérica. Que praia é essa? É uma praia do Rio? É uma praia de São Paulo? É uma praia da Austrália? Ele é uma pessoa que tem uma condição financeira tal ou tal? O que esse ambiente está contando sobre esse personagem, né? Então, acho que tem essa preocupação que no roteiro eu não tinha muito. E ser mais próximo de roteirista ou de escritor? Nossa, acho que nessa você me pegou. Eu acho que eu diria de escritora, porque eu tenho para mim que os livros, pelo menos né, no meu entendimento, claro, que os livros são obras muito mais imersivas, propensas à imersão do que um filme. E também um livro ele te pede muito mais agência do que um filme, né? Um livro ele pede que você vire a página, né? Ele é um objeto físico ali, tangível, enquanto um filme me parece que você tem uma relação muito mais passiva, né? Você só dá o play e assiste. Então eu vejo muitos paralelos assim nessa relação que a gente tem com o livro e na relação que a gente tem com o jogo, nesse controle que a gente tem sobre a obra, nesse contato que a gente tem com a obra. Então talvez acho que de escritora. Eu acho que assim o trabalho de narrative designer, na verdade, ele vai mudar muito em função do jogo, em função da equipe, em função da direção, em função do estúdio, né? Não é assim um trabalho que tem uma metodologia que você vai necessariamente ter que fazer A, B, C, D. Ele é bastante mutável. É, dito isso, né, existem algumas, sei lá, não sei se protocolos, mas alguns, algumas coisas das quais a gente não pode muito escapar, né? O, o momento em que eu entro no projeto bom, eu também pode ser um momento zero, né? Eu posso ter uma ideia de um projeto e começar ali a fazer, a prototipar, chamar uma equipe. Mas também pode ser a partir do momento que alguém tem uma ideia e que quer justamente começar a organizar uma narrativa. E aí a gente vai ter várias ferramentas para isso. Uma ferramenta com a qual eu gosto muito de trabalhar no momento zero é um pitch deck, que é mais ou menos como a gente. Como uma bíblia, né, de cinema, só que um pouco reduzida. Então eu gosto muito de, em um primeiro momento, ter essa ideia expressa no papel, numa apresentação ali, num PowerPoint, né? Em que a gente vai estar ali contemplando as coisas básicas que a gente precisa saber sobre essa experiência. Eu sempre gosto muito de ter os 5W e o H muito claros de uma experiência antes de começar, né? Então, eu sempre vou ser muito. Quando eu entro no projeto, eu sempre vou trabalhar muito nisso. Então, e sempre, sempre, sempre pensando do ponto de vista do usuário. Então, a partir do momento que eu coloco o óculos de realidade virtual, quem eu sou, onde eu tô, o que eu tô fazendo ali, quanto tempo vai durar essa experiência, por que eu tô aqui e como eu ajo, né? Porque a partir do momento que a gente está assim, imerso no óculos de realidade virtual, é humano, você vai querer ter essas perguntas respondidas. Então, eu acho que no primeiro momento você precisa ter um documento respondendo todas essas perguntas. Idealmente, num segundo momento, tentar prototipar, né? Chegar num core loop ali. Um core loop seria tipo se você tirar, tirar tudo do jogo, pensar só o que é essencial para o seu jogo, para a sua ideia, para a sua mecânica funcionar, o que sobra. Vamos supor, um jogo de fazendinha. Eu tenho que plantar uma coisinha, colher duas, plantar uma coisinha, colher duas.
Beleza, então prototipa isso. Vê se está funcionando, vê se está proporcionando as sensações que você queria proporcionar no momento que você teve a ideia desse projeto, né? Aí, beleza, deu certo. Aí vamos começar a olhar para esse projeto de uma maneira mais a longo prazo, né? De uma maneira que eu gosto de chamar mais horizontal. Vamos olhar para o todo. Então, de repente, vamos começar a pensar na estrutura do todo. Esse projeto ele vai ser linear, ele vai começar no ponto A, ter ali, né, uma curvinha de emoção, ato 1, ato 2, ato 3, ato 4, e terminar no ponto B, ou ele vai se ramificar. Ou não, ele é um projeto de narrativa emergente. Né? Vamos pensar em qual é a estrutura narrativa desse projeto. Depois disso pensado, você também pode prototipar de várias formas. Assim como a experiência do usuário, você pode prototipar em um mindmap, você pode prototipar no Twine, que é uma ferramenta super facinha de usar, assim, super tranquila para fazer esses primeiros protótipos. A partir do momento que você tem essas duas coisas já pensadas, né, esse macro e esse micro, esse recorte, aí sim a gente vai começar a efetivamente trabalhar no jogo, né? E aí a gente vai começar aquele trabalho de fazer a concepção dos personagens, pensar a backstory, desenhar com mais detalhes o argumento, a escaleta, depois o roteiro, depois os diálogos, depois. Bom, enfim, enquanto a gente está escrevendo tudo isso, a gente vai imprimindo tudo isso no jogo. Então, depois que eu escrever os diálogos, provavelmente uma primeira versão dos diálogos, quem vai gravar sou eu mesma, vai ser a própria voz, né? E isso eu vou colocar ali nos cubinhos que o artista vai ter feito, porque ele também ainda não vai estar com a arte completamente pronta, né? A gente vai testar essa primeira versão com o jogador. Esse jogador ele vai me falar se deu para entender, se não deu para entender, se eu tenho que fazer algumas modificações no diálogo ou não. Se, por exemplo, o personagem está passando o sentimento que eu quero, às vezes, sei lá, parece um personagem super terno, mas a forma como ele está falando é irritante. Então, não, eu vou ter que mudar isso. Aí eu volto para o meu roteiro, eu faço mais algumas modificações, eu gravo de novo, eu testo de novo, e assim por diante, né? Até que quando a gente chega na versão final, a gente vai finalmente gravar com atores, implementar tudo isso na experiência. Eu também vou ficar meio de olho no pacing, no ritmo da experiência, porque isso também dita muito a narrativa, né? Como eu disse lá no começo, se eu tô contando uma história de amor, uma história tranquila, e a experiência tá com um ritmo assim super acelerado, super frenético, não é legal. Isso vai atrapalhar a minha história. Então eu também tenho que ficar de olho nisso. Eu vou ficar de olho no design de som, se ele tá me ajudando a contar essa história. Por exemplo, se o diálogo estiver baixo demais e eu não tô ouvindo o que os personagens estão dizendo, isso não tá legal, porque isso também vai prejudicar a minha história. Então, por aí vai, né? Eu vou ficar atenta em tudo que está influenciando essa história. De novo, muito importante, sempre testando com o jogador, observando os testes, anotando o resultado, iterando. Como faz para dimensionar a expectativa em relação às produções? No sentido que tem muito essa experimentação, quer dizer, você está escrevendo uma coisa, de repente a concept art vem, e aí você mudou ali para adaptar a personagem, mas a concept art pode não passar e mudar, você já estava escrevendo, porque eu entendo que, por um exemplo que eu já ouvi você contando sobre o The Line, ocorrem essas coisas no processo, está se criando de uma forma, muda a arte, muda o som, tá todo mundo criando junto. Então isso já tem um grau de experimentação que te dá uma visão, em teoria, né? Eu tô aqui pensando talvez mais curta, não dá para ver tanto a longo prazo, você não sai com a direção de arte pronta para o projeto todo. E ao mesmo tempo não tem um repertório, assim, não são 50 anos de fazer isso, que você sabe, se você fazer esse roteiro vai dar isso, porque depende da mecânica, né? A programação pode que o que você desenhou de narrativa não funciona tão bem ali na hora dos comandos. Como é que você faz para dimensionar suas expectativas? Minhas expectativas, olha, eu não sei, assim, eu acho que mais do que dimensionar as minhas expectativas, eu tento sempre fazer com que a narrativa,
ela encaixe, né, na expectativa do usuário, né, no final das contas do jogador. Acho que isso acaba sendo o mais importante. Eu acho que são, assim, três pontos importantes, né, que eu penso nisso, com relação a isso. Eu acho que o primeiro deles é realmente uma área muito nova, e eu vejo meu trabalho, assim, não só como alguém que está criando histórias, né, criando narrativas, criando jogos, mas como alguém que está criando maneiras de se trabalhar em realidade virtual, né, o que para mim é uma das partes mais gostosas do trabalho, assim, é criar frameworks, é criar maneiras de se trabalhar em grupo. Então, eu acho que, assim, pelo menos eu diria para quem está querendo ingressar nessa área, levar isso em conta, né? Que você não vai ter ali um caminho já percorrido, tipo, ó, é assim que faz. Não, você vai ter que ir descobrindo quando você está percorrendo. É mais difícil, mas também é muito recompensador em alguns momentos. Eu acho que quanto a isso de saber se a narrativa tá colando ali com o jogador, a solução mais. O caminho, né, na verdade, mais eficaz é testar sempre. Então, isso é uma coisa que a gente fez muito numa linha, que a gente faz muito na árvore, né? É estar sempre colocando à prova os produtos, né? Então, eu acho que essa é uma ótima prática a se ter em mente quando você faz um jogo, que, aliás, foi uma coisa que eu fiz com o meu livro-jogo, né? Que, assim, é um livro. Mas eu fiz um protótipo, testei com pessoas, com jogadores. É, você vai, com certeza, encontrar problemas na sua narrativa, na forma como você está explicando a jogabilidade para o usuário. A sensação que o usuário vai sentir, às vezes, não é a que você quis causar. Então, a partir desse teste, você vai primeiro observar, né, o jogador ele interagindo com a sua obra, depois fazer um questionário com ele, colher as respostas, a partir disso, iterar, né, a sua obra, fazer algumas alterações em função daquele feedback que você colheu do usuário, fazer outro teste e assim por diante, né? E assim você vai afinando o seu produto. Acho que cada uma dessas iterações vão te levar para um produto cada vez mais acabado. E a cada vez que você testa, você garante que aquele produto vai ser bem recebido, né? Você vai garantindo que ele vai ser cada vez mais bem recebido pelo seu público-alvo. E eu acho que um terceiro ponto importante assim, é claro que a gente está sempre ali, né, focado na obra que a gente está fazendo esses movimentos de iterar, testar, mas também é muito importante quando você está fazendo um jogo ter uma visão a longo prazo, né? Então, assim, embora o artista esteja ali fazendo o desenho e tal, que vai depois ser modelado, que vai entrar na build, né, testável, também é muito importante que esse artista tenha feito antes concepts, que ele tenha feito o mood board, que ele tenha referências muito claras, né? Mesma coisa para narrativa, mesma coisa para game design, para os desenvolvedores. Eu acho que assim é sempre muito importante estar sempre fazendo esses dois movimentos, né? Olhando aqui para o micro, porque você está entregando para o produto jogável que você está entregando, e para o macro, que é o todo que você quer fazer, né? Onde você quer chegar, no final das contas. Tem alguma coisa dentro aí do desenho de narrativas que você esteja buscando hoje, assim, tipo uma meta no seu próprio trabalho, seja de organização, seja estético, uma coisa que você gostaria de fazer? Uma jornada da Mari nesse Olha, sentido. que pergunta boa. Eu posso te contar, mas depois eu vou ter que te matar, porque, enfim, vai que vocês querem roubar a Pareço. minha jornada da Mari. Tô brincando. Não, eu Pai de acho que tem família que não algumas. faz isso. A gente tá perto, hein? Tem algumas coisas que eu tenho assim, vontade de imprimir no meu trabalho. Eu acho que elas, assim, não são fixas, né? Pode ser que daqui a um mês eu me arrependa e esteja buscando um outro norte. Mas eu acho que tem uma frase do Jaron Lanier com a qual eu me identifico muito, né? Ele tem várias. O Jaron Lanier, tipo,
pai, avô, nem sei mais, assim, sei lá, o cara que cunhou o termo realidade virtual, né? E ele tem várias formas de definir o que é a realidade virtual, e uma delas, com a qual eu me identifico muito, é que a realidade virtual é uma maneira de você testar projetos de mundo antes de se engajar com eles, né? Ou seja, você pode basicamente criar qualquer mundo, qualquer realidade, qualquer mecânica, né, para a realidade virtual. Isso também tangencia um conceito do game design, que é a retórica procedural, que, é, que basicamente passa por você ensinar coisas às pessoas, né? Falo quão efetivo é você ensinar coisas às pessoas por meio de um jogo, por meio de mecânicas de jogos, colocando ela ali na situação, né? Então ela não está só consumindo aquele conteúdo passivamente, no livro, no podcast, ela está ali naquela situação. Eu acho que esses dois conceitos, eles me provocam muito e eu tenho essa vontade, eu sou uma idealista, né? Então eu tenho essa vontade de mudar o mundo. Então eu penso muito em que mecânicas eu posso propor, que histórias que eu posso contar, que projetos de mundo eu posso imprimir no meu trabalho em realidade virtual, para que depois sejam eventualmente adotados no mundo tangível, né? Nesse nosso mundo palpável e, sei lá, transforme esse nosso planetinha num lugar melhor. É um belo sonho. Queria dizer que parece um belo sonho mesmo. Espero que estejamos nesse caminho. E aí, bom, agora que você citou, né, essa referência e tal, me veio a pergunta, né? E o que você, para você, enquanto produtora, enquanto criadora, quais são as principais referências que você tem, seja em teóricas, seja de experiências de VR que você já experimentou, etc. Ai, tá. Eu vou principalmente falar então de experiências, porque eu acho que ainda é um nicho muito pouco explorado, né? Eu acho que assim, livros teóricos de dramaturgia, de narrativa, a gente tem mil exemplos. Eu me inspiro desde, sei lá, o Maqui, que tá aqui do meu lado, que não sai da minha escrivaninha, né? O Story, até a poética aqui do Aristóteles, né? Que não me deixa mentir, não me deixa sair dessa enfim, desviar muito das teorias narrativas mais clássicas, né? A gente falou da jornada do herói, também é uma super inspiração. Para a realidade virtual, a gente tem o Hamlet no holodeck, né? Já tem uma literatura um pouco mais contemporânea, mas assim, eu acho que o que mais me guia como bibliografia de realidade virtual mesmo é um podcast que chama Voices of VR, que infelizmente é em inglês e tradução de podcast, uma coisa que não existe muito, né? É do Kent Bye, que é um jornalista que já entrevistou mais de, assim, muitos, mas ele já lançou mais de 1000 episódios conversando com criadores, né, com produtores de realidade virtual. Essa é a minha grande bibliografia. E eu tento fazer, jogar, experimentar muita coisa em realidade virtual, porque realmente é o tipo de conhecimento que eu acho que a gente precisa ter na pele, assim, no corpo, né? A gente tem que fazer muito para entender o que funciona, o que não funciona. E aí, como referência, eu diria, tem uma experiência que é muito linda, talvez seja a minha favorita depois do Alinha, que chama Book of Distance, que é uma experiência canadense que te coloca ali na situação de uma família num campo de concentração canadense. Tem uma experiência brasileira que é muito linda também, que chama Gravidade, que eu acho que traz umas experimentações de espaço muito interessantes. Para falar de jogo, eu gosto muito de uma série de jogos que é o Job Simulator e o Vacation Simulator, mas principalmente o Vacation Simulator, porque eu acho que eles conseguiram imprimir muito bem ali um sentimento de você
tá de férias, você se sentir de férias, que é uma coisa, né, assim, é um puro entretenimento, mas eu achei uma coisa muito bem sucedida. E eu também gosto muito de filmes 360, e eu tava aqui tentando lembrar o nome. E tem uma série de filmes argentina que eu acho muito interessante, que chama Four Feet High, que conta a história de uma menina numa cadeira de rodas descobrindo a sua vida amorosa. Uma série de vídeos 360 também. Muito sensível, muito bonita. Acho que é isso. Já temos uma bela lista. Estamos anotando aqui, né, fazendo um roteiro para edição e também já abrindo abas, né, para poder assistir. A gente acabou de comprar 2 Quests 2 para a gente desenvolver os trabalhos. Então, e Ai, é também tão delicioso. É muito a gente bom. sentiu Ah, muito, né? Oi? Não, manda ver, Não, manda ver. eu ia dizer também que eu acho que uma outra recomendação também, duas outras recomendações, eu posso falar agora? Ou Claro. vou zoar a edição toda? Duas outras recomendações são os mundos que as pessoas que as pessoas criam para o VRChat, para o Outspace, para o Horizon. Tem muito conteúdo feito por usuários de realidade virtual que são muito legais de serem descobertos. E uma dica meio guarda-chuva, assim, são os festivais de realidade virtual, que sempre tem um conteúdo bem, assim, ponto de lança, né? Que é um pouco menos comercial, mas aí já vai mostrando algumas tendências do mercado. Eu acho que talvez o de Veneza seja o que mais tem conteúdos novos, né? Veneza, Tribeca, talvez. E que, ultimamente, né, nesse período de pandemia, estão sendo disponibilizados online, muitas vezes gratuitos. Então, vale super a pena. No Brasil, o festival com conteúdo imersivo é o de Brasília, que teve ou tem Sim, outros? de Brasília. A Mostra já teve também, pelo menos antes da pandemia. A Mostra de São Paulo, o Animamundi. E tem File, que é super legal, traz umas experimentações, né, umas coisas mais malucas, assim. Eu ia citar o File se tivesse escapado, porque é interessante que o File não é especificamente, né, de VR, então ele tem muita coisa de arte e tecnologia em experiências de outras ordens também. Então, para quem está interessado em outras linguagens, às vezes inimagináveis, o File é o lugar para encontrar as coisas lá. Sim. Mas acaba inspirando muito, assim, eu adoro essas coisas experimentais em realidade virtual, porque elas são muito boas em te gerar sensações, né? E no final das contas, a narrativa, o objetivo da narrativa, o objetivo de uma mecânica de jogo, o objetivo de uma arte, é gerar uma sensação, né? No final das contas, esse é o objetivo último. Então, quando você faz o movimento contrário, né? Você sente que uma experiência completamente experimental, assim, te trouxe uma sensação e você para entender o porquê, aquilo acaba te dando muitas respostas, muitos caminhos. E eu acho que é um estudo super legal de ser feito também. E a pergunta derradeira aí, para te liberar, bom, onde é que a gente pode assistir os seus trabalhos? Como a gente faz para ver, experimentar e imergir nas suas experiências? Tá, bom, por hora a realidade virtual ainda é um meio bastante restrito, né, a quem tem um headset, quem tem acesso a um headset. Então, o Alinha e o Yuki, que são as obras que eu trabalhei como narrative designer, eles estão disponíveis nas lojas da Oculus, da Steam, para a realidade virtual. E os meus livros, o Brasa, meu romance, está disponível no site da editora Moinhos e também em livrarias. E o Labirinto, da editora Jandaíra, vai estar disponível no site da editora Jandaíra e também em livrarias e e-commerces e tudo mais.